Está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos num oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, hoje apresentando aqui no estúdio da TV Brusque, no centro da cidade de Brusque, para vocês, tá bem, gente? Eu agradeço o carinho, a audiência, por onde eu passo tem gente que diz, tu é da TV Brusque? Sim, apresento, já faz 3 anos esse programa, e estamos juntos. Antes de começar o programa propriamente dito, eu quero mostrar para vocês esse livro fantástico. Um beijo, Loriane. Olha aqui, Loriane Furbringer Dal Castanheira. Certo, eu errei o nome, que eu errei no dia também. Olha aqui, O Lado Colorido da Dor. Vale muito a pena a leitura, uma leitura fácil, uma leitura gostosa, mas no mais tocante, porque traz a história dela com o câncer. Depois de 5 anos, ela veio nos contar. Então, gente, se tu tens uma amiga, teve câncer de mama, alguém que está passando por isso, compra, dá esse livro de presente, porque tem saída, tem vitória, tá bom? Agora eu vou contar para vocês, porque estou aqui hoje sozinha, convidada sou eu, estou aqui, vamos lá. O programa da Gi já chama a mãe, já manda para pai, porque eu quero falar de crianças. Assim, eu quero humildemente falar para vocês um pouquinho da minha história, que tive depressão pós-parto, que há muitos anos faço psicanálise, agora estou fazendo formação em psicanálise, e eu quero trazer para vocês, baseado num vídeo do querido professor Arthur Costa, da BPC, que é a Associação Brasileira de Psicanálise, falando dos principais traumas de infância. Gente, às vezes a gente só escuta assim, né? Porque a gente vive numa sociedade onde a criança é uma criança Nutella, no meu tempo era isso, não tinha tanta bobiça. Gente, os tempos mudaram e às vezes a culpa nem sempre é da criança. Por que eu quero dizer isso? Porque às vezes tem criança hoje em dia estressada, com o estilo de vida, o ritmo de vida que está se levando, a ansiedade a mil, porque tem compromisso, e às vezes a criança não pode curtir aquela fase maravilhosa que é de ser criança. Então eu quero assim, trazer, claro, tudo que ele colocou nesses, são 5 pontos assim, que são muito propícios a gerar traumas, né, na criança, e que eu vou complementar um pouquinho. Tá bem, gente? Então, mais uma vez, compartilha, manda para a mãe, manda para o pai, manda para a professora, porque aqui é um olhar de psicanálise. Se está certo ou se está errado, talvez seja aí o ponto. Por que julgar tanto, né? Eu vou compartilhar um pouquinho do que eu venho vivendo ao longo desses anos de psicanálise e que realmente pode fazer a diferença na vida das crianças aí de casa. Primeiro ponto, olha só. Invalidação dos sentimentos. O que significa isso, Gisele? Sabe aquela criança assim, tá brincando, de repente caiu, tá chorando, principalmente pro menino. E agora esse choro, rapaz? Homem não chora. Por que tu tá chorando, fulaninha? Olha que boba, não foi nada. Gente, a partir do momento que tem uma criança chorando, é porque sim, aconteceu alguma coisa. E qual é a função de pai, de mãe ou de quem esteja acompanhando essa criança? Acolher. Tá, tudo bem, eu imagino que deve estar doendo, mas daqui a pouco vai passar. E geralmente o que acontece? Com essa invalidação de sentimentos, a criança lá na vida adulta vai dizer também, porque ninguém se importa comigo, né? Claro, porque tá chorando, a mãe tá dizendo, para, deixa de ser boba, menina, para com essa bobiça, é birra, é manha, é qualquer coisa, menos que tá doendo. Então, assim, colocar, de fato, o lugar da criança, assim, de acolhimento. Sabe? Porque assim, pode ser que ela está fazendo uma manha, mas ela quer chamar a atenção de quem? Às vezes o nosso dia a dia é tão corrido, principalmente para a mulher, que é mãe, tem a casa, tem os filhos, tem trabalho, é uma pressão muito grande, mas às vezes essa criança só está querendo chamar a atenção e dizer, ei, olha aqui para mim, eu estou chorando porque eu preciso da tua atenção. Tá? Eu vou ver aqui como é que fica de horários, assim, para não me estender muito, porque eu gosto de falar, né? Né, Rodrigo? Mas vamos tentar, assim, fazer 3 blocos suaves, para não cansar ninguém, né? E vamos ao segundo ponto aqui. Não, voltando ainda, só uma conclusão do primeiro. Quando a gente diz assim, né, que a criança, na verdade, o aparelho psíquico da criança não está formado. Porque quando diz assim, meu Deus, só deu uma raladinha no joelho, é que para ti pode ser pouca coisa, para a criança pode ser muito. Esse professor Arthur Costa, ele cita uma frase assim, né? Ele diz o seguinte, o que significa o aparelho psíquico da criança? É a mesma coisa que tu dá feijão para uma criança de 2 meses. Tu não faz isso, porque tu sabe que o estômago dela não está preparado, que precisa de um tempinho mais. E às vezes a internet,
os jogos, tudo aquilo, é tanto estímulo. Eu vou citar uma coisa, vou dizer assim, tá, mas como a Gi loira, que dava aula em 2005 na Viva, rainha do funk, do CREO de 2008, vai dizer assim, como ela vai dizer uma coisa dessa? Presta atenção comigo. Às vezes as crianças não escutam mais aquelas musiquinhas de criança, não tem mais aquela inocência de criança. Aí já mete um funk e senta o quê? Como que a criança vai entender isso? E aí é que tá, ela não entende, só que vai fantasiando na cabecinha dela. Então, assim, uma coisa é a Gisele tá lá sozinha na balada, ok. Mas uma coisa é na frente dos filhos, sabe? Então tudo isso a gente precisa prestar atenção e respeitar, porque essa cabecinha da criança não está pronta para tudo isso. Vamos ao segundo aqui, abuso físico. Abuso físico e psicológico. Gente, se um abuso físico, principalmente para a mulher, né? Sendo tocada, enfim, saiu, alguém... Já é difícil na vida adulta, imagina isso para criança. Imagina a marca que isso causa na cabecinha de uma criança, que geralmente esses abusos vêm de quem? Vêm de dentro da família, né? Às vezes aquele conhecido. Imagina como isso vai repercutir na vida da criança lá na frente, né? Então, assim, uma coisa que é muito interessante, que vão dizer, agora a Gisele virou careta. Não, talvez eu tenha estudado. Mas assim, a intimidade dos pais. O que é íntimo para os pais não deve chegar no ouvido das crianças, porque a criança vai fantasiar. Mas como assim, Gisele, ela vai fantasiar? A criança, ela vai fantasiar, ela vai escutar o pai e a mãe, pior ainda se ela vê uma cena do pai e da mãe na intimidade, e ela não vai saber lidar com aquilo. E aí ela vai o quê? Tornar-se agressiva. Essa criança não para. Claro, ela tá com tanto desejo aqui dentro que ela vai sair correndo, pulando, enfim. Será que não pode ser isso? Então, muitas vezes, aquela frase do começo, nem sempre a criança tem a culpa. Vamos fazer o seguinte, por exemplo, revistinha pornô, ou até próprio celular da criança, né? Tu sabe o quanto o celular não vai estar filtrando ali. Tem uma criança olhando, peraí, não vamos mandar imagem de... E isso tudo vai marcando, feito um carimbinho na cabeça da criança, que possivelmente, se isso for a longo prazo, vai criar traumas. Deixa para o segundo bloco que tem mais, não sai daí. Já mandaram para a mãe, para o pai, para a tia, para a avó? Manda que eu estou aqui no segundo bloco. Até! Deixa eu ver. Estamos de volta, gente, hoje aqui solita no estúdio da TV Brusque, mais um papo sério, para crianças. Eu me comprometi assim nesse mês de outubro, teve as crianças na FENARRECO, a natação infantil, como é importante a questão da segurança, né, não deixar teu filho sem ter pelo menos uma adaptação ao meio líquido. Vai que cai, tu consegue salvar, ele consegue se virar sozinho? Tá lá, qualquer coisa puxa no YouTube que ficou salvo esse nosso programa. E hoje falando dos traumas na infância, porque é dali a maior parte dos traumas que a gente carrega para a vida adulta, tá certo? Então eu falei no primeiro momento da questão da invalidação dos sentimentos, por que tu não podes acolher teu filho sempre colocando ele para baixo, como é que ele vai se sentir? Que ele tem que ficar lá embaixo, né? A segunda, a questão do abuso, tanto físico quanto psicológico. Imagina a pressão psicológica também na criança, né? E daí que eu digo, não é só a criança, às vezes ela tá tão oriçada, ou às vezes ela tá tão quietinha, o que tá refletindo no meio dela para deixar com esse tipo de comportamento? E no terceiro, seria bullying, agressões. A gente estava até trocando um papo aqui com a Nani, que às vezes o bullying acontece na escola, principalmente, quem nunca, né? Aí vão dizer assim, mas já nessa época tinha bullying. Tinha, mas eram outras formas. E não é porque teve na tua época que agora não precisa ser visto. Essa criança precisa ser acolhida da mesma forma. Mas muitas vezes, pasmem, que o bullying ele não acontece só na escola, só no ambiente escolar. Não, o bullying acontece muitas vezes dentro de casa, que o pai diz assim, mas é um tanso mesmo, né? Bicho burro! Ei, olha só o que tu tá colocando no ouvido do teu filho, do teu neto. Sabe a criança andando? Mas é um malandro? Vai andar nunca. Coloca, as palavras têm poder.
As palavras têm muito poder e às vezes a criança vai crescendo e vai ouvindo tudo isso, ela vai o quê? Registrar que eu sou um tanso, um burro, eu sou um malandro. Então assim, corrija, não tenha medo. Assim, tu tá no íntimo da tua família, diz assim, ai mãe, não fala assim, olha só que precioso é teu filho, que preciosa. Para cortar isso dali que vai brotando e vai ficando registrado na cabecinha da criança e ela não tem força para isso, porque o sistema vence. Tu vai chamar o tempo inteiro, ela vai acreditar que é aquilo, né? Por exemplo, assim, ó, a questão com a comida. Mas é uma gulosa, para de comer. Que gulosa, que gorda, mas olha ali, tá gorda, eu mando ela parar de comer, aí ela come cada vez mais. Aí eu acho interessante, que eu vou fazer uma brechinha aqui, um link com a minha profissão, que eu sou personal trainer agora que eu estou estudando psicanálise. Quantas vezes tu vê aquela pessoa que está na academia, que está fazendo dieta, que tu olha assim, sobe na balança, meu Deus, se não ficou igual, ficou pior. Ou se não ficou pior, ficou igual. Porque nem tudo que pesa é comida e nem tudo que emagrece é exercício físico. Conseguiram prestar atenção nessa frase? Porque assim, às vezes, esse peso, ele é tão emocional, que até vou puxar aqui, ó, aí sim um linkzinho, ó, as 5 feridas emocionais. Olha aqui, nós temos a rejeição, o abandono, esse livro é maravilhoso, tá? Humilhação, traição, injustiça, tudo aquilo que tu viveu na infância vai ficar registrado e tu não vais conseguir te livrar, nem que não tenha essa virada de chave, tu não vais conseguir dar um jeito nisso na tua fase adulta. Então tem pessoas que sim, e eu falo isso com propriedade, porque eu trabalho em academia desde 2005, que tem pessoas que fazem exercício, que fazem dieta e não emagrecem. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Às vezes, esse sistema de crença e de trauma tá tão enraizado, tá tão naquilo que foi dito, tá tão naquilo que foi substituído, porque eu tava triste, eu fui lá comer. Aí eu fiquei feliz, mas daí eu tô triste, eu quero comer mais. E daí eu tô mais, não, mas eu tô feliz, eu vou comer também. Ah, eu tô muito feliz, eu quero comer também. Porque nada preenche, às vezes, um vazio que tá aqui, ó. Rejeição, abandono, humilhação, criança que vira e mexe é humilhada, no caso de bullying e agressões. Falando em agressões, que é um tema, né, não sei, né, talvez tem muita gente que vai dizer, pega a Bíblia que está escrito que tem que bater com varinha de não sei o quê. Gente, cada um faz o que quer. O seu filho com a sua educação, mas veja bem, o que acontece se alguém te filmar batendo num cachorro? Ah, vai parar na TV Brusque, né, Rodrigo? Vai parar na TV Brusque. E, no entanto, tem criança apanhando mais do que cachorro em casa. Aí pode? É assim, é diferente agressão e dar limites. Tu não pode criar um filho sem limites. Porque eu costumo dizer assim, ó, tu não consegue tudo o que tu queres na vida. E eu uso uma frase, que bom que se frustre. Porque, eu quero muito isso daqui, calma. Mas eu quero... Calma, que bom que se frustre. Mas eu não preciso usar da força física. Porque às vezes tu diz assim, bateu no irmão. Aí tu bate na criança e diz, não bate no irmão. Que confusão é essa, gente? Então assim, e tá muito ligado ao que tu passou na tua infância. Às vezes tu tens uma infância que tu apanhou muito. E daí comigo também era assim, vem aqui que tu vais apanhar e vai doer. Então, quantas vezes não é a criança, é tu que precisa de ajuda. Como eu precisei, com tantas questões com o Bernardo, que eu faço há muitos, já 13 anos de análise. Então, isso é o autoconhecimento, é olhar para dentro. E quando a gente melhora como mãe e como pai, a gente vai ver uma criança feliz. Do contrário, já vou chegar no próximo bloco, só tem mais duas questões. Que daí o que acontece vai refletir neles. Vou fazer o seguinte, só mais uma paradinha e a gente já volta dos nossos comerciais, falando de mais 2 pontos que podem traumatizar a criança na infância. Até!
Estamos de volta, meu Deus, mas essa Gi fala, né? Falo, e é assim, e eu dou aula, e as minhas alunas trazem coisas, porque quando a gente fala, no caso eu tô falando para vocês, mas principalmente com crianças, a fala cura. Isso é a base da psicanálise, é a associação livre. Tu viu teu filho quietinho? O que aconteceu? Nada. Fala. Nada. Fala, a mãe está aqui para te escutar, o pai está aqui para te escutar, seja quem for, para escutar. Quando essa criança coloca para fora, mas tenha cuidado com uma escuta sem julgamento, ela fica melhor. Então vamos aos 2 pontos ainda que faltam. Lembrando, gente, que eu peguei isso daqui maravilhoso do professor Arthur Costa, que é da ABPC do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Psicanálise, e eu dei uma incrementada do meu jeito. Falando agora de abandono e rejeição. Já mostrei esse livro aqui, As 5 Feridas Emocionais, mas tenho mais um livro que é maravilhoso, A Raiz de Rejeição, de Joyce Meyer. Tem uma pegada assim de evangelho, enfim, mas não é sobre religião. É sobre o que acontece quando uma criança é rejeitada desde pequena. Rejeitada como, Gi? Uma gravidez indesejada, por exemplo. Ah, eu engravidei, mas eu não queria, meu Deus, como é que vai ser e tal. Tá tudo ficando registrado aqui. Gente, lembrando que essa é a questão da psicanálise, tem a constelação familiar que pode ajudar muito essas questões, mas é fato que desde do registro da barriguinha da mãe, tu já vem sentindo todas as emoções. Então, assim, quando tu diz, por exemplo, raiz de rejeição, meu Deus, eu queria muito menino, e aquelas famílias que tem 3 meninos, não queria muito menino, e daí tem 3 meninas e vem o quarto que é menino. Aquelas 3 meninas, será que foram da mesma forma? Gente, tem muita coisa a ser dita. Então, assim, a raiz da rejeição, ele traz assim, ó, por que daquela pessoa tão perfeccionista? Por que ela precisa fazer tudo? Espera, o toque. Não, eu tenho que arrumar aquilo ali bonitinho. Porque aí sim vem uma palavra, uma frase, que é aquele eu, que sou eu, verdadeira, toquei no microfone, eu verdadeiro, e aquele eu que foi criado para ser aceito na sociedade. Quanto maior essa distância, não, eu sou assim, agir é isso aqui. Ai, sei falar, não sei, estou expondo a minha ideia. E cada um é livre para pensar o que quiser. Mas assim, o quanto que eu tenho que fazer para ser aceito pela sociedade? Essa é uma questão de rejeição. E essa questão de abandono e rejeição vem muito do quê? Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Quantas mães estão sozinhas criando os seus filhos? Cadê a presença desse pai? E o filho não tem culpa. Ele não tem culpa e às vezes isso vai refletir lá na escola porque a mãe xingou o pai, deu aquele embrulho todo, falando assim em constelação familiar. É maravilhoso para ressignificar isso, porque se tem uma pessoa que está, uma avó, que está fazendo um papel além de uma mãe, isso vai refletir lá na frente. A constelação familiar de Bert Hellinger é muito bonita e diz o seguinte, de Deus para a mãe, da mãe para o pai e de pai para o mundo. Então essa criança precisa passar pelo pai, pelo encorajamento do pai, embora esse pai às vezes não esteja junto com a mãe, porque afinal existem muitas separações, né? Então assim, falando desse perfeccionismo e também agora eu acho que a gente já pode finalizando o programa falando dos relacionamentos problemáticos, que é a grande maioria, que aí eu trago o quê? Os sintomas. Mas livro fantástico, Quem Ama Não Adoece. Esse livro, ele é maravilhoso, porque tu não é o teu sintoma. E geralmente, quando a gente vai falar com a criança, tu fala com a criança que ela tá sentindo, a criança tá com dor de garganta, a criança tá com dor de cabeça, a criança tá vomitando, ela tá trazendo tudo pro sintoma de uma mãe que não conseguiu olhar, de um pai que não deu atenção, de uma briga que teve na escola. Então, daquela briga que teve dentro de casa, porque a criança não entende. Quando ela tá dentro de casa e eu tenho o pai e a mãe malhando pau dentro de casa, brigando e só não tendo agressão, que sejam os gritos, a criança está achando que a culpa é dela. Então, assim, é muito importante olhar para si.
olhar para si e dizer assim, ó, meu Deus, de que maneira eu estou tratando esse meu filho, de que maneira eu estou tratando a minha filha. E tem uma coisa, a psicanálise é maravilhosa. Se aquilo que tu mais abomina na tua mãe, meu Deus, a minha mãe, aí de repente, se eu não fizer nada, eu vou fazer exatamente o que ela está fazendo, porque nós somos sistêmicos, a gente vai repetir. Então assim, tu consegue ver que a tua mãe fez isso contigo e tu não estás procurando ajuda, tu vais fazer a mesma coisa com teu filho, tá bem? E assim, mais uma vez, um tema do programa, como eu coloquei ali, as crianças, a maioria das vezes, não tem culpa. Conversa com a professora, conversa com o auxiliar pedagógico, psicólogo, trata em si o teu eu. Então, assim, é a mãe, é o pai, é o filho. O filho, geralmente, só está refletindo tudo isso que está acontecendo no teu ambiente familiar. Gente, eu acho que foi isso. Falei pra caramba, mas foi rápido, né? 3 bloquinhos, para trazer essa questão das crianças, de olhar com mais amor, de olhar com mais carinho, né? Nisso que eu falei que ali que é do professor Arthur Costa, eu me baseei nisso e incrementei do meu jeito, mas é para encerrar esse mês das crianças, que criança é brincadeira, criança é leveza, criança não namora, pronto, lá veio a Gisele de novo, mas é isso, gente, às vezes a gente quer adultilizar a criança não namora, dê tempo ao tempo, e assim, cada fase, quanto mais cheia das boas lembranças, das boas recordações a gente tiver na infância, com certeza vai ser muito rico esse adulto. Não rico financeiramente falando só, rico de amor, rico de doação, de generosidade, de partilha. E sim, também rico, próspero, por que não? Porque o dinheiro tem a ver com emoções, né? Por que ele vai merecer ser rico se ele não está se dando bem com a família? Não é sobre isso. Tá bom, gente? Ficamos aqui, então, um oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Beijo no coração, compartilha esse vídeo, deixa o teu recado, vê o que tu achou, que eu vou adorar, tá bom? Beijo, cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso, saúde física, saúde mental, emocional. Até. Tchau, tchau.